A gente está de volta aqui com o Dr. Dalcio Feitosa, né, falando de alguns problemas. O doutor disse que é muito mais comum do que a gente imagina. Eu fiquei pensando aqui, a gente está falando de dedo e gatilho, né? Como é, doutor, essa história? Quer dizer que não tem nada a ver com psicológico, realmente é uma questão ali física. Funcional. O termo técnico seria uma tendocinovite estenosante, onde você observa um espessamento daquelas estruturas ao redor do ligamento. Então, quando a pessoa fecha a mão, no processo de extensão, o dedo fica engatilhado. Isso começa com pequenos gatilhos. Ele consegue abrir e fechar a mão, mas percebe que alguns movimentos o dedo vai engatilhando. Você se depara com as pessoas fazendo extensão, alongando, isso vai soltando, mas depois pode estar piorando. E aí, quando fecha realmente, você está com o quadro que o dedo engatilha e o movimento de desengatilhar é doloroso. Olha aí, para mim isso é uma novidade e uma curiosidade também. Isso tem a ver com o esforço repetitivo? Alguns quadros estão associados, mas a sua grande maioria está relacionado, como se as maiores incidências são nas mulheres, está relacionado com o período de menopausa, onde tem as alterações hormonais, e isso faz com que ocorra uma hipertrofia desses ligamentos, ocasionando esse processo de dedo engatilho. Já nos homens, você observa muito as incidências naqueles pacientes que têm o trabalho mais braçal, o trabalho muito manual, onde acaba fazendo grandes calosidades nessa região da mão, ocasionando uma hipertrofia também dessas estruturas, levando ao engatilhamento do dedo. E é comum acontecer em um dedo, na mão toda? Como que é mais comum? comum no polegar. A incidência maior no polegar, mas já observei a presença em todos. Então, pode ser que seja por conta do esforço repetitivo, né? A gente vê muitas mulheres, mas pode ser uma questão hormonal. Por isso que é interessante essa questão de você fazer o check-up, da mulher buscar o médico. Sim. No caso das mulheres, quando entra no período da menopausa, é importantíssimo estar procurando uma ginecologista para poder estar fazendo esse equilíbrio das distúrbios hormonais, para que possa prevenir a questão da osteoporose, do gatilho e muitas outras patologias da parte ortopédica. Pode ser uma falta de vitamina? Não, está mais relacionado pela hipertrofia realmente desse tendão e essa hipertrofia ocasionando essa limitação de movimento. A alimentação saudável, isso ajuda na forma de prevenção? A alimentação saudável, ela ajuda já no contexto geral, no estado geral dessa pessoa, onde ela não vai ter alterações dos distúrbios endócrino-metabólicos, ajudando para que o seu sistema funcione por mais tempo. Uma vez a gente pensando nos casos, por exemplo, da mulher no período da menopausa. Então, se ela tem um equilíbrio hormonal mais interessante, o processo da menopausa acontece mais tarde. E isso faz com que você, de certa forma, previna a presença dessas lesões. A gente percebe isso realmente aí, como o senhor disse, nas mulheres, é muito mais comum do que a gente imagina. É uma cirurgia que consegue resolver esse problema? Na fase inicial, nós conseguimos melhorar bastante com o processo de fisioterapia e em algumas situações específicas um processo de infiltração, que é a colocação de uma medicação específica nesse tendão que está engatilhando. E se com tudo isso não houver resposta positiva, aí o procedimento é cirúrgico. Por exemplo, se eu tenho ali no meu cotidiano, né, ou se eu sou uma pessoa que trabalho, sei lá, no computador, né, aquele movimento ali sempre e tal, se eu já percebo que eu já estou começando com esse problema, alguma coisa não está dando certo, está me falhando ali, eu pego uma bolinha e posso fazer isso em casa, que vai dar uma ajudinha também? Na verdade, é interessante a busca com um profissional, porque o fisioterapeuta ele vai ter aparelhos, vai ter toda uma técnica utilizada para alongamento desses tendões, aumento da elasticidade, permitindo que você tenha uma recuperação. Claro que você fazendo esse tipo de atividade em casa vai ajudar bastante, mas ela por si só não garante que você vai ter o efeito positivo. Geralmente as pessoas falam, doutor, nem sei, assim, lógico que não tem muito a ver com esse assunto, mas a gente aproveita sempre a sua vinda aqui para a gente esclarecer esses mitos e verdades, é muito legal isso. Às vezes as pessoas se queixam muito, às vezes ficam questionando muito. Eu fico muito tempo assim, eu fiquei e minha mão ficou muito dormente. Essa dormência é algo que tem que a gente se preocupar, levar isso em consideração? Pode acarretar algum problema? Pessoas que têm muita dormência por conta de você deixar a mão de um jeito, o dedo de um jeito. Legal, se a dormência for por questão postural, realmente se você ficou com o punho fletido ou estendido demais,
Não, é bem tranquilo isso, porque realmente você fez um movimento que comprimiu estruturas de nervo periférico que podem ocasionar esses sintomas. Agora você está na sua atividade diária, você não está tendo nenhum processo de hiperextensão ou flexão de punho ou alguma estrutura. E essa dormência está presente, ela vai e volta, isso é um alerta, está chamando a atenção para alguma coisa. Então é interessante sim procurar um profissional para a gente possa identificar o que está acontecendo com o seu sistema nervoso periférico que está ocasionando isso. E aí a gente estava comentando aqui por alto com relação à LE, né, que é essa lesão por esforço repetitivo, muito comum a gente ver as pessoas, principalmente do ramo da beleza, quem trabalha ali com secador, né, pessoas que trabalham com computador, por ter aquele esforço diariamente ali com os dedos, e a gente percebe isso, né, que é muito comum essa questão da LE e que às vezes não tem esse diagnóstico tão preciso. Sim. E é importante saber o que está acontecendo ali naquele momento. É importante. Os trabalhos manuais, onde desenvolvem atividades repetitivas, eles acabam desenvolvendo processos inflamatórios ao nível dos tendões, que estão ali na mão, na toda a sua periferia do membro superior. Essa inflamação, ela leva um pequeno edema local, esse edema local comprime vasos e nervos periféricos, e aí começa todos esses sintomas, diminuição de movimento, formigamento, dor e limitação funcional. A partir do momento que a pessoa sente ali aquele formigamento, está sentindo aquilo diário, de uma hora o braço parou de mexer e fica sem movimento mesmo, né? Eu já tive isso. Fica. Eu fiquei sem movimento quando foi, o outro também. Aí pronto, nem aquele boneco de Olinda, né? Mas isso é comum nas pessoas. É comum. Hoje em dia, em virtude dos trabalhos, muitas metas a serem cumpridas, as pessoas acabam extrapolando o seu tempo de atividades trabalhistas. Então é interessante sim estar identificando quando começa esse processo de dor, sintomas, dormência, procurar um profissional para identificar o que está acontecendo. O senhor me falou que o polegar é o dedo que às vezes mais, né, a incidência é maior e tal. Me lembrei logo da questão do celular, do quanto que isso é importante. A gente se desligar um pouco aí, né, do celular, a gente pega o celular e parece que esse dedão aqui é o que mais faz apoio a tudo. Sim. Tem que ter um cuidado com relação a isso também. O celular às vezes é um perigo quando a gente fala desses problemas. Tem que ter um cuidado. O celular hoje em dia é uma das queixas que você identifica no consultório das pessoas com dores ao nível do polegar, ocasionando uma situação clínica chamada tendinite de Kervem, onde você observa uma dor nessa região e ela estende até o cotovelo, que é essa chamada epicondilite. Então esse processo todo inflamatório em virtude de uma hiperextensão prolongada desse dedo, quando você está ali digitando, passando as páginas da internet, enfim. Se confunde com a LE? Se confunde. E não deixa de ser. É uma LE também? Também, porque você está fazendo um movimento repetitivo por tempo prolongado. Como que a gente consegue reverter isso? Muitas vezes tirando os movimentos que são viciosos, praticando o fortalecimento dessa musculatura, associando com fisioterapia, medicações, seja elas infiltrativas ou não, e em alguns casos específicos, a necessidade de intervenção cirúrgica. A gente estava falando dessa questão do polegar, né, do celular, e se fosse só o polegar a gente conseguiria resolver todos os problemas. Aí tem a questão também da postura, né, às vezes você fica assim, aí tem essas dores aqui. É um problemão isso daí. É um problemão, né? Você acaba mudando toda a sua estrutura, o arcabouço, em virtude de um único movimento incorreto. Então, uma vez que você passa a se policiar, tanto da questão do uso do celular, a altura que você vai utilizá-lo, você previne muitas lesões e muitos incômodos que podem estar te acontecendo ao longo do teu dia a dia. Aí a gente traz para a nossa realidade da rede pública, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, consegue fazer essas cirurgias, né? Que são cirurgias, acredito, simples para a ortopedia, não é? São comuns, né? Então, tudo certinho dá para fazer. O pós é tranquilo, como você disse, dependendo da situação, aí tem um pouquinho mais de cuidado. Sim. Né? São cirurgias que não necessitam de grandes equipamentos, vamos dizer dessa forma, e podem ser realizados sim, tanto no sistema público como no sistema privado. Nosso estado ele permite essa possibilidade, a gente tanto do profissional quanto de equipes que possam desenvolver essas cirurgias. Doutor Dalcio, mais uma vez, muito obrigado, sempre muito esclarecedor. Eu gosto de aproveitar muitas vezes, a gente até pula aqui nossos assuntos, porque é tanta coisa legal e a gente, né, desbrava esse mundo da ortopedia. Tem muita coisa ainda para falar da ortopedia, né? A ortopedia é complexa. É um mundo, é porque a gente não está abordando as partes de fraturas e tal, mas é bem legal. Olha, com certeza vai ser bem legal quando a gente vier para essa parte das fraturas, viu? Olha, a gente vai ficando por aqui, obrigado mais uma vez.